Então, vamos lá, uma palavra do apóstolo Paulo aos filhos. Comparação de versões de Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3. A nova versão internacional, que é a que eu adoto, diz o seguinte: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Bíblia de Jerusalém. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para seres feliz e teres longa vida sobre a terra. Almeida Corrigida Fiel. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Bem, de acordo com João Calvino, a evidência de que o filho honra os seus pais é obedecer. Então é aquele caso, está lá o filho dizendo que quer Shekinah, essa casa é sua casa, me casa, sua casa, pode vir, tá tudo arrumado para você, parará, parará. Mas assim, o camarada não obedece o pai, não obedece a mãe, não trata com consideração, entende? Entre o namorado e os pais, a menina fecha com os namorados, os namorados, só imagina, menina crente não vai ter os namorados, né? Eu acho. E aí nesse caso, por exemplo, ela fecha com o namorado e engana os pais. Aí eu pergunto, uma pessoa dessa, né, não vem dizer que está obedecendo os pais no Senhor, não está. Deus perdoa? Perdoa. Deus é misericordioso? É. Mas essa menina está sendo obediente? Não. Né? Eu sei que é claro, se um pastor falar isso, a menina vai ficar chateada com o pastor e vai dizer que foi beber cachaça porque o pastor foi duro com ela. Mas agora sim, eu não sei se dá para perceber que obedecer é evidência de que o filho honra o pai e honra a mãe. Né? Para Calvino, a submissão é algo muito difícil para a mente humana. Por quê? Os filhos, eles precisam obedecer aos pais. Primeiro porque deve a existência a eles. Seu pai pode não ser perfeito, sua mãe pode não ser perfeita, mas eles te deram o que você tem de mais precioso, que é a sua própria existência. É claro que a gente às vezes não pensa nisso, né? A gente lembra da coça, a gente lembra do tênis que a gente não ganhou, a gente lembra às vezes daquela palavra dura, mas a gente não lembra que é o seguinte: com todas as dificuldades, eles nos ofereceram o melhor que eles tinham, que era parte da vida deles. Entende? Tanto que é que quando a mãe da gente briga com a gente, fala o quê? Tá igual teu pai, né? Então, assim, porque você tem algo do pai, né? Ou então, mas rapaz, mas tua mãe escritinha, hein? Isso é o quê? Sinal que tem algo dos dois na gente, né? Em vez de você pegar o aspecto negativo dessa fala, pega o aspecto positivo. Então, ou seja, nós devemos a nossa existência aos nossos pais. Meu pai pode não ser a pessoa mais perfeita do mundo, mas eu devo minha existência a ele, e isso deveria ser o suficiente para eu honrá-lo. Não necessariamente se ele foi um ótimo pai ou não, até porque quem me garante que eu vou ser um ótimo pai? Eu até quero ser, mas quem garante que eu vou ser? É a história do meu filho que vai dizer para mim, não é o que eu estou falando aqui. Até porque quando uma mãe briga com a professora ou bate na professora por causa do aluno, ela acha que ela está fazendo bem para o filho. Só que a gente sabe o que acontece lá na frente, mas ela acha que ela está fazendo. E aí nisso, por exemplo, além da gente dever a existência aos nossos pais têm mais experiência do que nós, sabem mais da vida porque vieram primeiro. Tudo bem, de repente, né? No caso, a mãe dessa menina que tem 2 namorados, ela não ficou com 3 caras numa festa, né? Sei lá, um negócio desse aí. Aí nessa situação, a mãe dela pode não ter uma experiência dessa de vivência, mas ela conheceu muitas colegas que se deram mal por causa disso. Ela viu muitas colegas que precisaram parar de estudar por causa disso. Ela viu muitas colegas que pegaram um ônibus errado, pararam com o cara errado por causa disso. Porque hoje é diferente, né? Às vezes eu vou ao médico com minha esposa e meu filho, é muito comum ver uma adolescente com a mãe ou o pai, com o bebê junto ali, tomando conta, né? E sem o pai do menino ali perto. Mas agora, eu sou de um tempo que era muito comum as pessoas falarem assim: quem pariu Mateus que embale. Então a menina, quando arrumava filho, ela tinha que dar o jeito dela. Se bobear, nem em casa ela ficava.
A expressão que se usava, né, era fulana se perdeu. Era mais ou menos assim. Olha como é que a cultura era diferente, né? Só pra você ter uma ideia. E aí, hoje não. Hoje os pais ficam felizes, pegam o neto no colo, sacode, joga pro alto, posta no Facebook, mas não era assim algum tempo atrás. E aí, por exemplo, o que na maioria das vezes acontecia? A menina ficava desesperada para não engravidar. Eu, por exemplo, eu lembro que quando eu e Gisele namorávamos, primeiro que era difícil até a gente pecar, porque minha sogra era um zagueiro. Era um zagueiro. Mas olha, gente, tô falando sério, diante de Deus. Era um zagueiro. Não dava pra pecar com a minha sogra. Não dava, não dava. Às vezes eu não sei se era minha sogra ou era um anjo que tava ali, porque ficava ali direto. Mas diz a Gisélia que a minha sogra falava pra ela: se engravidar, tu vai pra lá. Era mais ou menos assim, era uma tortura psicológica, né? Então, aí, observa bem, né, aquela questão de que, assim, às vezes, a mãe, ela pode não ter passado por isso que a filha está passando ou passou, mas ela viu alguém que pegou o ônibus errado. Mas qual a situação? Ah, minha mãe é da época da Rádio Vitrola, minha mãe não sabe o que é Instagram, né? Assim, só que quem disse que natureza humana não é algo hoje como era algum tempo atrás e outro tempo atrás. Lembra? Caim matou Abel depois de um culto. Percebe? Né? Abel foi lá, ministrou, deu tudo certo, a glória desceu, o fogo subiu, né? Parará, parará. E quando Caim foi, ficou um negócio assim mais ou menos, um negócio meio xoxo, meio sem sal. Ele ficou chateado, né? E Deus deixa claro para ele: olha, rapaz, se você fizer do jeito certo, você também vai ser aceito. Mas em vez de Caim se consertar, o que ele faz? Mata o irmão. Então observa bem, lá atrás, imagina, se é claro, a gente tem uma conta certa da humanidade, de acordo com a narrativa, são 4 pessoas. 25% da população já era violenta. 25% da população assassinada. Só para ter mais ou menos a ideia, lá na origem. Imagina, tá dando para entender? Hoje em que, por exemplo, a guerra não precisa mais de espada, você manda um drone, entendeu? Imagina hoje, com o potencial que a gente tem. Então, não sei se dá para perceber que, assim, ser humano é ser humano, gente. A vontade de mentir, de enganar, de ser melhor do que os outros, não é? É aquele caso, por exemplo, daquela dona casada, né, que em vez de querer mostrar o corpo pro marido, né, quer mostrar pra geral, né, pra ver se o marido fica com ciúme. Eu não consigo entender essa lógica, mas tudo bem. E aí, nesse caso, ou o marido, né, que fica, elogiando as irmãzinhas da igreja, manda elogia a mulher dele. Então, eu não sei se dá pra perceber que, assim, essas coisas, gente, é do ser humano. É do ser humano. Por isso que tem que ler Bíblia, por isso que tem que orar, por isso que tem que se reunir, tomar vacina de Bíblia direto. Por quê? Porque se depender da nossa carne, gente, é que nem o pessoal fala mal de polícia, né? Tira a polícia. Com toda a corrupção, com todo um monte de coisa que pode ter por aí, tira pra ver. O pessoal fala do Supremo, fala do Judiciário, tira isso daí pra você ver como é que acontece. Fica, só pra você ver. Então eu não sei se dá pra perceber que, assim, a humanidade precisa de freio. Precisa. Tá dando para entender? Então, observa bem, né, como é que as coisas são. E aí, nesse caso, os pais fazem o quê? Eles orientam os filhos. Por quê? Já viram gente que se deu mal. E aí, qual é o problema da gente? Ah, meu pai tá velho, minha mãe tá velha. Eles não sabem como é que são. Eles são daquele tempo, eles são da época da Jovem Guarda. E na época da Jovem Guarda não tinha gente não que enfiava o pé na jaca? Claro que tinha. Eu, hein? Ou você acha que, tá bom, as moças da década de 60 eram tudo certinha. As perdidas são as de hoje, do século 21. Faça meu favor, né? Então, os meninos bonzinhos eram de 1930. Agora os meninos que estão tudo perturbados. Não, gente, ser humano sempre foi ser humano. Sempre. Né? Sempre. Né? E aí, nisso, lê Romanos 1. Romanos 1. Olha a época que foi escrito. Só isso aí. E aí, nesse caso... ou Gênesis 6, né? Fica a teu critério. E aí, em relação a isso, nós observamos que é no relacionamento familiar que a criança aprende a se relacionar com a sociedade como um todo e com a vida de um modo geral. O filho deve obedecer aos pais porque é justo. Esse pensamento é um pensamento aceito por qualquer sociedade como certo. É aquele caso, hoje a gente está vivendo um dilema muito grande, porque... às vezes os pais estão orientando algo e na escola a criança está sendo orientada para outra coisa.
E qual é a parte complicada? Por exemplo, eu sou de um tempo que tinha uma revista chamada Capricho. E essa revista, ela era impressa, né, tal, aquela coisa todinha. E aí era muito comum que as adolescentes lessem. Tinha uns romances também, Júlia, não sei o quê, tinha uns negócios aí que tinha. Eu não entendo direito, mas eu lembro que minha irmã tinha, né? E aí eu vi algumas coisas. Por exemplo, às vezes era muito comum ver uma matéria, né, sobre virgindade. Aí falava assim, ah, você que sabe a hora. Ah, isso lá atrás, hein? Não tô falando de agora não. Ah, você que sabe a hora e tudo tal. Beleza, tá bom. E na hora de sustentar? Outro dia eu tava pregando num culto, né, de jovens, e eu falei assim, eu não sou contra o adolescente fazer sexo. Desde que o adolescente arque com as consequências. Vai pro mercado, vai pagar as contas, vai se emancipar, vai falar assim, mãe, pai, eu quero me emancipar, porque agora eu vou assumir uma família. Ou seja, eu não sei se deu pra perceber, porque tem gente que confunde puberdade com adolescência. A puberdade é a transformação no organismo. Agora, a adolescência é uma questão cultural. Por exemplo, na minha adolescência, você era adolescente dos 13 aos 17. Hoje em dia, né, as crianças agora querem ser pré-adolescentes. Então a adolescência começa perto dos 10 anos de idade. Só que não acaba nos 17, acaba nos 40. Então, eu não sei se dá pra... vai ver um pedido de oração de uma irmã de 60 e poucos anos. Quando ela pede oração, parece que ela tá pedindo pra um garoto de 10 anos. Aí quando você vai ver, é um barbado, sem dente, cabelo branco. Quando tem. Então, nesse caso, em relação a isso, eu não sei se dá pra perceber que, assim, é aceito por qualquer sociedade que os pais orientem os filhos, por quê? Porque é pra eles que os filhos voltam. Quando a menina namora o cara errado, quando o rapaz ele se envolve com a menina errada, quem que chega junto? Quando a mulher dá um perdido no cara, some por aí, né, com um cacheiro viajante, e tá lá os dois filhos com o filho lá, pra onde vai o cara e os netos? Pra casa da mamãe. Tá dando pra... Então não sei se dá pra perceber que, assim, a gente reclama muito de família, mas é pra ela que a gente volta. Com todos os defeitos que tem. Tudo bem que tem mãe que vai ficar falando pra caramba no seu ouvido, mas vai falar, mas vai te receber. Melhor do que os amigos que vivem te dando maior apoio de longe. Entendeu? E aí, como é que você tá? Vai contar pra ver se eles não metem o pé. Então, em relação a isso, né, é importante observar que o obedecer está relacionado com a necessidade que as crianças têm de obedecer aos pais, até mesmo em algumas coisas sobre as quais ainda não conseguem compreender as razões. Eu lembro de uma vez, estou eu conversando com um pastor amigo meu no cinema do Shopping Grande Rio, e a escada rolante daquele cinema, ela fica parada até você botar o pé. Você botou o pé, ela vai. E aí a filhinha dele, com síndrome de Down, escute, né? Aí observa bem, imitei agora a Bíblia Santana, tá? Batista tentando imitar pentecostal, é um terror, né? Mas aí nisso, o que aconteceu? Quando a menina ia para a escada rolante, ela não sabia que isso acontecia. Aí ele falou, fulana, a fulana parou. Eu não sei se esse pai respeita a lei da palmada. Eu sei que quando ele falou, ela parou, né? E aí, em relação a isso, ela parou. Eu pensei assim, meu Deus, a menina foi salva pela obediência. Porque ela ia tomar aquele solavanco e ia cair o cabelo comprido e ia entrar naquela... Já era. Olha quanta coisa essa menina foi livrada simplesmente porque obedeceu. Ela não sabia de nada, ela só obedeceu um comando. Aí observa bem quantas vezes a gente não enfia os pés pelas mãos justamente por falta dessa obediência, né? Quem sabe sou eu. Minha mãe tá velha. Às vezes tá velha mesmo. Mas agora, ainda assim, é a sua mãe. E aí, nesse caso, por exemplo, ordem e obediência são algo necessário para manter uma boa educação infantil. Porque observa bem, se o camarada ele não atender... Como é que ele vai tomar o remédio? Como é que vai tomar banho? Como é que vai cortar as unhas? Ou você acha que tudo isso vai ser natural? Você acha que todo garoto de 10 anos gosta de tomar banho, cortar as unhas, escovar os dentes? Todos eles. Tá dando pra entender? Então tem que ter a marcação cerrada. Fulano! Essa toalha molhada em cima da cama! Fulano! Aí esse short aí no chão! Fulano! Né? Quando a mãe não faz o cara passar vergonha quando a namorada vai lá, entendeu? Tem mãe que é do mal. E aí nesse caso, eu não sei se dá pra perceber que assim, é preciso que haja ordem. Por mais que a gente não goste, né? Nós não somos como os outros animais. É como, por exemplo, digamos, pô, beleza, legal. Ah, deu vontade de fazer sexo com esse aqui, vou lá. Com aquele ali agora, com outro ali agora. Beleza, agora. E os sentimentos? E os filhos? E a família? Eu não sei se dá pra perceber.
O cachorro não vai ter trauma, porque o pai tá com 10 cachorras. Tá dando pra entender? A cadela não vai ter trauma, porque o pai não criou. Nós somos diferentes. Então a gente tem que pensar nisso tudo. Não sei se deu pra perceber que eu não tô pegando aquele viés de olha, o diabo vai te pegar e tudo tal. Vai, mas eu não tô fazendo isso. Tô dizendo que é o seguinte, eu não posso ser burro. Essa é a questão. Eu não posso ser burro. Entende? Até porque as pessoas que propagam toda uma libertinagem, elas têm família tradicional. Tá dando pra perceber? As que não morrem, né? As que não se arrebentam com acidente automobilístico, as que não se arrebentam com AIDS, as que não se arrebentam com um monte de coisa, elas têm família tradicional. Elas estão aí, é proibido proibir, não sei o que lá, mas elas estão lá, casadas direitinho. E os filhos dela, menino veste azul e menina veste rosa. Tá dando pra entender? Agora, pra gente... Aí eu lembro de uma música do Legião Urbana chamada Geração Coca-Cola. Eu sou do tempo que a música brasileira ela servia para as aulas de literatura. Hoje eu não sei, né? Esse beijinho no ombro seria usado numa aula de língua portuguesa. Mas agora, a letra do Renato Russo dizia o seguinte: quando nascemos, fomos programados para receber o que vocês nos empurraram como enlatados. USA, a sigla dos Estados Unidos, de 9 às 6. Desde pequenos, nós comemos lixo comercial e industrial. Mas agora chegou a nossa vez e vamos cuspir de volta tudo em cima de vocês. E aí, isso, década de 80. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação. Olha aí agora, século XXI. Geração Coca-Cola. Tá dando pra entender? E aí, eu não sei se dá pra perceber que, assim, é isso aí. Você não vai colher morango depois de plantar abacate. Então nada melhor do que você ouvir quem chegou antes de você, certo? Então, ordem e obediência são necessários. Depois o filho reflete, discute, desconstrói, mas pelo menos até ele ter uma noção de existência, ele precisa de alguém para orientar o voo. Não tem como. Ah, meu filho não gosta disso. Eu falei, Gisélia, nós vamos ser a Rede Globo do Roberlan. Ah, o Roberlan é o nome do meu filho, tá em minha homenagem. Aí nesse caso, eu falei pra ela, Gisélia, e Gisélia é a minha esposa, nós vamos ser a Rede Globo do Roberlan. Aí não gosta disso, a gente repete, 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 repete. Tem coisa que ele não gosta? É verdade. Mas a gente vai continuar insistindo. Vamos continuar insistindo. Por quê? Porque assim como acontece comigo e com você, já viu? A gente escuta, 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 escuta. Não vou muito longe, quer ver? Beijo gay em novela. Na primeira vez, eu não lembro quantos anos tem isso, quando tentou emplacar, houve uma comoção da população. Na segunda vez, teve um pouco menos. Aí foram... Detalhe, não teve beijo gay. Aí na segunda vez, né, mataram o personagem, né, pra não ter o tal do beijo gay. Acho que na terceira ou na quarta vez, já teve acho que um selinho. Depois já teve gente correndo pra ir pra casa pra saber se ia ter beijo gay ou não. E da última vez agora teve o beijo das coregas, né? Natália Timberg com Fernanda Montenegro. E aí nesse caso, né, eu não sei se dá pra perceber que assim, olha como é que a coisa vai acontecendo, né? É como a rã na chaleira. Ou seja, você tá ali, né? A água tá fria. E a rã tá lá, bubu, bubu, né? Tá na boa. Aí vai ficando morna, vai ficando morna, vai ficando morna. Já chega uma hora que a rã morreu e não sabe. É mais ou menos isso que acontece com a nossa sociedade. E aí é importante que você pare para pensar, né, para onde você está indo. Porque a vida não é videogame. Depois que pegar AIDS, pegou AIDS. Depois que entrou debaixo de um caminhão e ficou amassado lá, entrou e ficou amassado. Tá dando para entender? Depois que ficou viciado em crack, ficou viciado em crack. Eu não sei se dá para perceber que assim, a gente não tem aquele negócio de eu vou voltar para começar tudo de novo. Deus pode operar um milagre, mas o nome já diz milagre. Não é uma coisa ordinária, é milagre. Não é como nascer do sol e o pôr do sol. Não é como o coração bater, é milagre. E milagre é o seguinte, só Deus sabe. Pode acontecer e pode não acontecer. Nós, como igreja, vimos várias situações. Irmãos que a gente ora e sai do leito, e irmãos que a gente ora e não sai do leito. É milagre, não é da nossa jurisdição isso daí, né? Embora tenha um pessoal hoje em dia que explica como Deus funciona. Eu costumo dizer, Deus não é suas negas. Mas vamos lá. Aí nesse caso aqui... Não, mas tem gente que trata Deus de um jeito que eu falo assim, não, esse cara tem alguma ideia errada de Deus. Mas aí, nessa, e até as negas hoje são feministas, não estão aceitando muita coisa não. Aí nessa,
Então, por exemplo, para que haja uma estabilidade na nação, é preciso que hajam famílias fortes. E qual o problema do nosso país? Imagina, se nós tivéssemos uma guerra hoje, nossa juventude é drogada. Nossa juventude é vendida. Tá dando para entender? A gente praticamente não tem cultura nenhuma. A gente não sabe se defender. Um cara de 18 anos hoje não é um homem praticamente, na maioria dos casos. Há um tempo atrás, um cara de 18 anos morava num quartinho de uma vila de casa, com o um único banheiro do lado de fora, tava lá com o turno engraxado, fivela de cinto. Eu, quando era criança, eu via isso. E às vezes, quando os caras eram duros, morava 2 ou 3 caras no mesmo quarto e tava lá farda pendurada, os caras passavam, engomavam e davam o jeito deles. Hoje um cara de 30 anos, gente, hoje um cara de 30 anos não assume responsabilidade por nada. Imagina se a gente tem uma guerra. Imagina como é que a gente vai se defender. A gente só sabe o que, gente? Cantar funk, beber cachaça. Tá dando pra entender? Tamo aí querendo maconha, mas... entende como é que é o negócio? Então eu não sei se dá pra perceber que, assim, diante de uma situação dessa, agora vai ver o que aconteceu com as nossas famílias. Vai perceber. Ninguém conhece pai, ninguém conhece mãe, ninguém conhece nada. Ninguém respeita ninguém mais como nada. Né? E, assim, é importante a gente ter em mente, né, que quando se quebram os laços familiares, né, quando deixa de existir o respeito aos pais, a comunidade se torna decadente e não vai ter vida longa. Não tem como. Não tem como. Porque o que me ajudou a respeitar meus professores foi o respeito à autoridade dos meus pais. Porque eu fui criado numa casa em que meus irmãos mais velhos eram responsáveis por mim. Para ter uma ideia, meus pais se separaram, eu tinha 8 anos de idade. E aí minha mãe trabalhava como passadeira na Zona Sul e ficávamos eu e minha irmã 2 anos mais velha do que eu, de 10 anos, eu com 8, ela com 10, o dia todo em casa. Eu ia para a escola, ela ia para a escola, o meu trabalho era lavar o banheiro e catar o cocô da Samanta. A Samanta era a cachorra que a gente tinha, né? Minha irmã fazia as outras coisas e tínhamos uma vizinha, Dona Iranil, que eu chamava de Irani, eu achava mais bonito. E aí nisso, a Dona Iranil, que tomava conta da gente, coisa que todo vizinho quer, né? Aí nisso, ela olhava e quando minha mãe chegava, ela dava a planta. E o que a Dona Iranil falasse era lei. Não tinha esse negócio de, meu filho, não. Eu vou ouvir a Dona Iranil, ou seja, graças a Deus ela não usava nada contra a gente dava mole mesmo. Mas aí nessa brincadeira, hoje, minha mãe estaria abandonando a gente estaria morando no abrigo, minha mãe teria perdido a guarda, um monte de coisa tinha acontecido. Só que eu respeitava a autoridade da minha irmã com 10 anos. Essa foi a formação que eu recebi. Então eu estou numa sala de aula, meu professor tem metade da minha idade, é meu professor. Meu pastor pode ser mais novo do que eu, é meu pastor. Tá dando para entender? Eu tenho esse trato com figura de autoridade. Agora, eu não posso dizer isso de algumas pessoas mais novas do que eu. Por quê? Porque, lembra? Elas aprenderam diferente. Elas aprenderam a não confiar nos adultos, a não confiar nos pais, a não confiar em figura de autoridade. Tudo bem, tem policial corrupto, tem deputado corrupto, tem um monte de gente, mas também tem gente corrupta e corruptora que está querendo desagregar a família. Até porque, observa bem, você pensa em comprar um carro. Se você tem uma família forte, teu pai vai se meter, tua mãe vai se meter, teu filho vai se meter, tua mulher vai se meter, todo mundo vai se meter na tua vida. É família. Agora, numa família desagregada, nem sua mulher sabe quanto você ganha. Nem seu marido sabe quanto você ganha. Por quê? É cada um por si. É um time de cavaleiros solitários. E aí você está isolado. Isolado é mais fácil de você ser caçado. Isolado você é uma presa mais fácil. Então observa bem. Se você é do mercado, né? Com todo respeito a Paulo Guedes, o liberalismo e o capitalismo malvadão. Mas se você é um baita de um empresário, dos grandes mesmo, né? O que você quer? Você quer, né, um grupo de gente, né, que seja mais suscetível à propaganda. Agora alguém que fica assim, eu quero comprar essa moto, mas meu pai falou que é perigoso, não quero contrariar meu pai, ou seja, você já para pensar. Eu vou comprar esse livro. Eu, pelo menos, já comprei muito livro escondido da Gisele, né? E aí, nesse caso, porque assim, Roberlan, livro de novo. Desculpa, gente, pra mim, livro é igual cachaça pro alcoólatra, entendeu? Eu posso não ler, mas eu compro porque um dia eu vou precisar. E aí, nesse caso, né, diante de uma situação dessa, observa bem, né? Só que
passar pela Gisele é difícil. É meu Espírito Santo particular. E nesse caso, tô falando sério. Se bobear, tá assistindo. Aí, em relação aí, marca durinho, irmã, marca durinho. Aí, nesse caso, né, nessa situação. Tá rindo de quê nesse WhatsApp aí? Olha, Gisele, olha. Então, quanto a essa situação, né, eu não sei se dá pra perceber, né, que a família, ela faz isso com a gente. Agora, quando a família tá desagregada ou quando não há família, um garoto de 10 anos está na rua. Um menino de rua de 9 anos tem experiência que um cara de 20 que tem família não tem. Entende? Porque ele está entregue aos lobos. Eu não sei se dá para perceber a importância, né, da família. Então, essa palavra é direcionada aos filhos. Mas tem o lado dos pais também.